como co-host. Fica à vontade, então, passa a bola para você mandar brasa aí. Beleza, pessoal. Primeiro, Thales, obrigado pelo convite. Lucas, todo mundo, alguns eu já conheço o Pedro. Obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho sobre esses ambientes de inovação, a incubadora, a própria aceleradora. Para mim é sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre esse ambiente que a gente vem construindo, vem se dedicando já há algum tempo. Quem vai falar com vocês hoje sou eu, então, meu nome é Saulo Rodrigues, eu sou gerente da Supera Incubadora de Empresas daqui de Ribeirão Preto. Já são 17 anos de incubadora, uma incubadora mantida pela FIPASE, que é uma fundação ligada ao poder público daqui de Ribeirão Preto mesmo, e que tem aí um histórico interessante aí de vencer alguns desafios de levar ao empreendedor, seja novas metodologias, seja espaço físico, novos programas mesmo de atendimento, e é um pouco disso que a gente vem se dedicando nos últimos anos, tá? Se vocês me permitirem, eu quero compartilhar uma apresentação com vocês, acho que a base não muito teórica não, mas é uma base para a gente poder conversar, e também queria pedir para aqueles que estão participando aqui, que fiquem à vontade, né, para fazer alguma pergunta, para realmente se colocar nessa situação de, olha, e se eu fosse procurar uma incubadora, uma aceleradora, o que eu encontraria, de que forma eu chegaria até ela, tá? Eu peço que vocês tenham essa liberdade total aí para poder fazer qualquer pergunta. Eu não me perco, não. Eu pelo menos tento seguir uma linha de raciocínio batendo um papo, né? Eu acho que isso é o mais importante de tudo, tá? Se tiver algum problema também de conexão, coisas assim, vocês não conseguirem me alcançar rapidamente, caso caia, mas aí o Thales me manda uma mensagem, o Lucas me manda uma mensagem, a gente já resolve tudo isso, tá? Por enquanto, acho que está tudo bem, então vamos começar a nossa apresentação, tá? Deixa eu só... Só reforçando, galera, hoje também acho que é um bom dia para... Lembrando, não tem dúvida besta, galera. Hoje é um bom dia para aproveitar essa galera aí para tirar as dúvidas também que vão falar sobre principalmente os primeiros passos, né? Os primeiros passos que vocês podem ter aí com a startup de vocês, ou para quem quer empreender e tudo mais, ou para quem está trabalhando também, estar próximo disso aí é muito bom, né? Sim, e principalmente porque depois vem os empreendedores que vão dar o exemplo deles mesmo, né? Não vão só dar o testemunho, mas vão falar um pouquinho dos perrengues, das vitórias, um pouquinho de tudo que eles vêm vivenciando. Alguns eu conheço e posso também falar que, com certeza, se vocês tiverem a iniciativa de tirar as dúvidas com eles, com certeza vai ser muito bom, né? Também um outro bate-papo aí, tá? Bom, a minha missão, na verdade, é falar um pouquinho sobre, a partir do momento em que a gente está pensando em ter uma empresa, ou até mesmo já criou uma empresa, o que fazer pensando e colocando aí esses ambientes de inovação como uma oportunidade, né? Como um local potencial, seja para a instalação da empresa, seja para trabalho conjunto, seja para encontrar nesses lugares algumas ferramentas de desenvolvimento de negócios também, né, seja até para relacionamento, né, para ter um ambiente de networking. Então, isso é extremamente relevante, né, quando a gente fala em inovação e empreendedorismo também. Como eu falei, sou gerente da Supera Incubadora, né, já estou ali há 11 anos, principalmente me dedicando a acompanhar o empreendedor, desde o momento em que ele chega, né, com uma ideia, ou até mesmo quando ele ainda nem sabe muito bem que aquilo é uma ideia, que é uma ideia viável, mas tentando acompanhar cada passo que ele dá, tentando também proporcionar alguma solução, alguma forma de apoio, né? E, na verdade, não sou só eu quem faz isso, nós somos uma equipe grande hoje, né, pensando no Superapai, que são quase 30 e tantas pessoas trabalhando ali,
o tempo todo pensando não só no incubado, né, mas nos empreendedores de maneira geral, e sempre que possível nos permitindo também inovar nesse atendimento. Acho que um exemplo disso é o programa que o Pedro, que está aqui, também faz a gestão, que é o Membership. Então, não é só... Eu vou colocar para vocês uma situação muito particular daquele que está incubado, que passou por um processo de aceleração, mas há ainda outros mecanismos, né, outras formas de apoio, tá bem? E o Superapark, né, a instituição a qual eu me vinculo, é um parque tecnológico de Ribeirão Preto, né, e aí a gente fala, pô, não é só tecnologia e inovação, então a gente quer ver realmente as coisas acontecendo, aquilo que pode estar na universidade, pode estar, né, na cabeça de qualquer uma das pessoas, como que aquilo realmente vai acontecer. Lembrando que é uma iniciativa pública, né, da Prefeitura de Ribeirão Preto, em parceria com o próprio governo do estado de São Paulo e com a Universidade de São Paulo, uma vez que a gente está ocupando o espaço da própria universidade. Só daí já foi já foi um rompimento de grandes barreiras, uma vez que conseguir falar com todos esses agentes que são públicos não é fácil, mas todos ficaram unidos aí pensando no próprio Superapark e nas iniciativas que estão ali para apoiar os empreendedores. E aí nós pensamos muito, né, qual que é esse caminho, né, qual que é esse começo. Claro que tudo vai basear em iniciativa, ou na iniciativa de cada empreendedor, vai também se basear nas ideias que são trazidas por cada um deles, né, sem isso, né, sem esse pensar, sem esse considerar muito o que é possível ou aquilo que é demandado pelo mercado, eu acho que a gente acaba não tendo, ou mesmo não tem a gente acaba não tendo uma visão clara do que pode ser o nosso negócio, do que pode ser sucesso para esse empreendedor, né? Mas o nosso papel é meio que trabalhar essa ideia nosso aí, eu já estou me incluindo até como um parceiro do empreendedor, como quase um sócio dele no seu dia a dia ali, né? E aí, quando a gente fala como começar, o modelo que a gente adota, principalmente na incubadora, é um modelo em que a gente, primeiro, faz uma reflexão boa quanto à inovação, né? Aquele que vem da universidade, muitas vezes vem com uma carga de tecnologia interessantíssima, mas ainda sem saber quais passos vão ser dados. Aquele que vem com a ideia, muitas vezes também acaba até se apaixonando por essa ideia, e a gente vem para mudar um pouco isso, falar, cara, legal que a sua ideia é essa, que você acha que você pode fazer um aplicativo que seja um marketplace para o comércio da região, principalmente no momento de pandemia, ponto. Legal que seja isso, mas o mercado quer isso, você está falando de uma situação regional, a sua região, seu bairro quer isso, né? São clientes, são pagantes, então há uma reflexão que precisa ser feita e é um pouco desse o nosso papel. Então, às vezes a gente brinca que a gente briga, ou assim, a gente força para que as pessoas até que pensem tanto nos seus negócios, quem sabe até desistam deles, mas na verdade não é para desistir, não é para desestimular, na verdade é mais para fazer com que cada um possa chegar no desenho fino da sua própria ideia, tá? Bom, pensando em pesquisa e a inovação, né, tudo bem que a gente pode ver muita gente falando de pesquisa, tecnologia, até o momento que a gente vive aí com a questão da pandemia, nós vimos o quanto a condição de ciência, de pesquisa foi valorizada, né, ou foi pelo menos discutida, mas a gente sabe que pesquisa é você colocar muito dinheiro para ter conhecimento, né, a gente tem casos de laboratórios que são montados, que estavam falando até de computadores, há computadores, os supercomputadores, por exemplo, que possibilitam determinados cálculos e construções que são caríssimos, que não deixam de ser isso, essa premissa de que a pesquisa é a transformação de dinheiro em conhecimento mesmo, né? E aí, quando a gente fala de inovação, a gente está falando um pouquinho de como fazer uso mesmo desse conhecimento, fazer uso no sentido de que a gente consiga construir um negócio sustentável, um negócio que tenha
uma condição de dar para aquele que está empreendendo, seja o retorno desejado, seja a condição de crescimento, seja aquilo que ele almeja efetivamente. Né? Essa é uma frase aí do Jeffrey Nicholson, da 3M, um antigo líder da 3M. Inovação, muitas vezes, a gente fala que é fazer melhor. E isso está também ligado a uma premissa que nós temos de que inovar, muitas vezes, é simplesmente possível a grandes empresas, ou que só é possível quando você tem muito recurso, ou que você precisa se dedicar, não sei, tipo, durante décadas para uma tecnologia, quando, na verdade, a inovação ela é aquilo que você pode fazer melhor. Então, olha, eu tenho uma situação, sei lá, um próprio aplicativo, e esse aplicativo hoje se destina a fazer o acompanhamento das pessoas que têm uma doença crônica. Né? Ótimo, é um aplicativo, já é inovação. Tal. Primeiro que nem tudo que é tecnologia necessariamente é inovação, né? Algo realmente que está fazendo melhor, às vezes, principalmente falando de um serviço público, por exemplo, o próprio Supera, muitas vezes a gente substitui um controle que é feito tranquilamente, às vezes até feito à mão, a gente substitui lá por um sistema cheio de telas e não sei o quê. Estamos inovando, estamos sendo tecnológicos. Muitas vezes, na verdade, não. Nesse caso, eu não estou inovando, eu estou dando um passo atrás, porque eu estou burocratizando, eu estou um processo, eu estou transformando esse processo, às vezes, em algo não tão legal quanto poderia ser, né? Então, inovar, muitas vezes, é você olhar um determinado processo, olhar um determinado produto, ou um modelo de negócios em si, e propor melhoria. Essa melhoria pode ser pequena, né? Tanto, olha, se a gente mudar o posicionamento do botão, pode ser uma inovação, como pode ser realmente incorporar tecnologia. Olha, agora a base de dados vai estar toda integrada com isso, com aquilo, e a gente vai usar linguagem natural para fazer as varreduras, e com inteligência artificial se chega ao novo condicionante. Legal. Né? Então, algo muito mais disruptivo, possivelmente com um período de desenvolvimento maior também, e quase, olhando aí por uma ótica de investimento, quase sempre por uma ótica talvez de maior risco. Né? Então, se eu tenho hoje todo mundo na fase de ideia, e alguns sugerindo fazer isso com aquilo, tal, e ainda condicionando a dar certo isso ou aquilo, possivelmente o risco é maior, né? E aí os investimentos também podem até ser maiores, muitas vezes eu preciso de mais recursos, né? Mas muitas vezes o comprometimento também pode ser maior. Então, isso é um ponto de atenção que a gente precisa fazer. Então, e possivelmente pensando assim, já em estratégia, alguns empreendedores podem sim realmente trazer uma inovação extremamente disruptiva, extremamente nova e com muita coisa, só que ele começa fazendo aquele incremento, né? Ele não vai direto para o rompimento de tudo, ele vai começando por algo que está mais fácil, em que ele ainda não precisa ensinar o mercado, então ele vai dando passos menores, tá? E isso é inovação também. Qualquer coisa, vocês me interrompam aí, pessoal. Bom, pensando em inovação, né, os exemplos que eu trago são os exemplos de inovação em produto, quando a gente faz modificações nos atributos do produto, com mudança na forma como ele é percebido. Então, imaginem um carro que deixa de ser um carro mecânico e passa a ser um carro com câmbio automático. Essa é uma situação hoje já bem conhecida do brasileiro, né? Os carros hoje praticamente saem da loja já automáticos, mas isso é uma inovação, né? Uma inovação que traz principalmente uma facilitação do dia a dia do cliente. Então, a gente sempre vai pensar mesmo, olha, o que eu estou fazendo, o que eu estou trazendo de inovação está ajudando, está criando uma situação favorável, né? O contrário disso seria aquilo que eu comentei, né? Às vezes eu tenho um controle hoje feito em papel que eu passo a usar um sistema cheio de telas e me traz, sei lá, um retrabalho enorme, me traz mais tempo, né? Mesmo que ainda assim o ganho possa ser indireto e eu possa ter
tudo aquilo em uma base de dados, né? Ainda assim, dependendo, às vezes, da função e para a destinação, eu tenho que ficar atento se eu estou facilitando a vida das pessoas. Inovação em processo, né? São mudanças no processo mesmo de produção do produto ou serviço. E aí, pensando nos carros, sempre usar os carros como exemplo, mas o exemplo dos carros seriam quando eles são produzidos por meio, ou usando robôs, né? Por meio da robotização. Então, até determinado momento, a gente tem os homens fazendo toda a produção e colocamos a esteira, conseguimos criar braços mecânicos, robotizamos tudo aquilo, e aí a gente tem uma mudança, uma inovação em processo mesmo. Isso pode acontecer em N áreas, tá? Ontem eu estava falando com o pessoal da área de biotecnologia, fazendo uma palestra também, e o simples passo, imaginem vocês, o simples momento em que alguém, para fazer um cultivo de célula, precisa de, sei lá, 20 horas para que aquela célula chegue num estágio X. Se tem uma pessoa que, sei lá, fala, olha, se você colocar a lâmpada, né, colocar a lâmpada ali mais direcionada, você faz esse tempo cair de 20 horas para 10, né, e incorpora a lâmpada nesse processo produtivo, possivelmente já é uma inovação em processo, né, e aí, pensando em proteção, é possível proteger essa inovação, pensando em empresas, tem várias delas que podem precisar desse insumo, e isso tudo vai se moldando. E o mais recente, né, o que é mais moderno de se falar, são as inovações em modelo de negócios, né? Quando você muda a forma como o produto ou serviço é oferecido ao mercado. A gente tem vários exemplos aí, até de programas em que primeiro nós comprávamos, né, obtínhamos as licenças deles, né, no caso, por exemplo, o Microsoft Office. Eu vou lá, compro a licença dele, né? E alguém um dia percebeu que o próprio Microsoft Office poderia ser oferecido por meio de uma mensalidade, né? E aí o usuário passa a pagar uma mensalidade, passa a ter direito de uso durante um período, nesse caso são 30 dias, e você está, de alguma forma, transformando aquele que seria uma licença, ou quase um produto, né, a aquisição de um produto, de o direito de uso desse produto, você está transformando isso em um serviço, né? Até hoje mesmo, de uma aceleradora brasileira, o podcast deles está falando justamente sobre isso, sobre tudo ser serviço, everything as a service. Acho que principalmente na área de desenvolvimento a gente viu muito isso, muito isso, né? E aí nesse caso, né, no nosso exemplo aqui do carro, o exemplo dessa mudança, dessa inovação de oferta, da maneira com que a gente está ofertando esse produto ou serviço, seria o compartilhamento de carros, o car sharing, em que você não mais é detentor do carro, você simplesmente pode pegar ele em um ponto, andar durante vários quilômetros, várias horas, e devolver em um outro ponto, né, e é para que outra pessoa possa usar. Né? Claro que isso é uma discussão moderna, claro que mesmo eu falo, a sociedade de maneira geral, ela tem que acompanhar essas evoluções, né? Então todo mundo fala, será que vai dar certo deixar o carro em qualquer ponto? Então, no primeiro momento, a gente se precaver e fala, não, olha, vamos deixar só em alguns pontos controlados, né? Isso pensando em condições de segurança. Mas, quase com certeza, a tecnologia vai avançando para que, em algum momento, a gente não precise mais fazer isso. Então, eu pego na porta da minha casa, porque eu vi que tem um disponível na porta da minha casa, eu deixo em outro ponto, eu deixo lá na frente da Supera, para que outra pessoa possa usar e tá tudo bem, né? E se a gente quiser mais um pouco ainda, muitas vezes a gente pode ter uma forma de rastrear isso, e aí as pessoas vão buscar, né, cada uma delas buscando as seus próprios carros, localizando isso, a tecnologia ajudando, né, a mudar a própria lógica de negócio, tá? Bom, antes até de falar em incubadoras e aceleradoras, eu queria falar um pouquinho sobre as ferramentas de modelos de negócios ou de modelagem de negócios, né?
Eu trouxe alguns itens aqui, claro que a cada dia tem uma ferramenta, uma metodologia nova, mas essas que estão aqui, elas são muito utilizadas nas incubadoras, nas aceleradoras, em outros programas de empreendedorismo e de inovação também, né? Eu não vou falar só de incubadora e aceleradora, hoje você tem programas de Open Innovation, você tem grandes empresas abrindo suas portas para que startups ou outros empreendedores possam oferecer suas soluções, né? E isso é importantíssimo, e quase todos eles vão se basear nesses pilares aqui, né? Então, nós temos na primeira caixinha a questão de ideação, né? Ideação seria como que a gente vai trabalhar as ideias mesmo, né? E para isso vale tudo. Quando a gente fala até dessa nomenclatura, esse conceito de design thinking, a gente está falando de um conjunto de técnicas que podem ser aplicadas para que a gente pense mais ou pense melhor nas ideias que nós temos. Então, eu comentei sobre, sei lá, o car sharing, né? Para chegar no car sharing, a gente vai se deparar principalmente com um problema, que é um problema real, o valor do veículo. Qual é o valor do veículo hoje, né? A gente tem muitos carros que no Brasil partem, um carro zero partindo aí de 60 mil reais. E aí você fala, cara, será que vale a pena eu desembolsar 60 mil reais num carro hoje? Como que será que eu poderia não ter mais a propriedade, né, exclusiva de um carro, mas sim poder ter ele acessível durante um período do tempo para mim, para minha necessidade, né? Então aí o pessoal vai fazer estudos, eles olham, por exemplo, que os carros ficam em média 1 hora andando na cidade, uma cidade como Ribeirão Preto, e ficam parados durante 23 horas no dia, né? E isso é muito, né? 23 horas parado é muito. Você pensar em um recurso que fica ali parado há muito tempo, né? Então, essa é uma outra situação. Você olhar para determinada situação, determinado problema, e esmiuçar esse problema, verificando por brainstorming, por observação, por N técnicas, como pode ser uma técnica ou uma ideia, como que a gente pode ter uma ideia que efetivamente acabe solucionando este problema, né? Sempre pensando em problema e solução. Acho que essa é uma máxima que a gente vem seguindo muito e que faz muito sentido. A gente não pensa mais só nas tecnologias, a gente pensa muito nos problemas que a gente tem, né? Bom, depois a gente tem o Business Model Canvas, que é o modelo de negócios, né? Uma representação, eu trago ela no próximo slide. Também muito assertiva quanto a nos dar uma condição de pensar, por exemplo, o segmento de clientes a que eu me destino, quais os canais que eu utilizo para levar a minha proposta de valor até esse cliente, eu penso em como eu mantenho relacionamento com esses clientes, eu penso, sim, né, quais são as maneiras de ter uma receita daquilo que eu tô oferecendo, que eu estou vendendo, o serviço que eu estou prestando, né? Isso é importantíssimo, né? Até se o modelo vai ser um modelo como serviço ou não, se é a venda de um produto, né? Se é uma assinatura, né? Então a gente está cheio de inovações quando a gente fala aí em modelo de negócios. Uma decorrência do próprio modelo de negócios é o Value Proposition Canvas, né, um quadro mesmo que vai olhar para a proposta de valor, né, são alguns autores que já têm até alguns livros que falam sobre isso e que nos ajudam a pensar se realmente aquele é o segmento de clientes que eu devo me dirigir, com aquela proposta de valor, inclusive, né. Depois passamos para uma fase que é interessantíssima, aí pensando até um pouquinho em quem programa, em quem desenvolve, quem é dev, né? A questão de prototipação, né? E até no nosso dia a dia, hoje a gente usa uma nomenclatura que é o mínimo produto viável. Eu quero fazer um aplicativo, tá? Mas primeiro você faz um mock-up desse aplicativo e só aí é que você vai submetê-lo à avaliação de um grupo seleto de clientes, né? Então, será que funciona? Será que não funciona? Será que a galera gosta? Será que não gosta? Né? E aí a gente tem uma máxima não científica,
mas é uma máxima de você sempre estar validando as coisas num processo que é diferente do processo de desenvolvimento tecnológico. A gente chama de desenvolvimento do cliente, por isso que é Customer Development, também uma outra área, né, que a gente fala que é um modelo realmente cíclico, em que você vai fazendo iterações, né, então eu primeiro construo algo, valido esse algo, ou construo, não preciso nem necessariamente construir uma solução, ou um sistema mesmo, eu simplesmente, eu trabalho um pouquinho mais na ideia, né, então, tipo, eu não ofereço só não ofereço um aplicativo, eu descrevo um pouco melhor o que é esse aplicativo. Olha, é um aplicativo que se propõe a conectar os varejistas da região sul de São Carlos, por exemplo. É interessante fazer assim, pensar assim, dá para ter uma condição melhor se eu chegar para alguém e perguntar para ele, cara, você já pensou se seria útil, né, ter uma solução que aproximasse os varejistas da região sul de São Carlos? Você já pensou nisso? Muitas vezes o cara ainda não vai conseguir ter uma dimensão do que é, mas o quanto mais eu vou construindo, elaborando e vou perguntando, interagindo com ele, eu vou construindo, sim, esse cliente meu, né? Não necessariamente eu vou fazer com que uma pessoa passe a querer aquilo que eu ofereço, mas, na verdade, eu vou ouvindo o que esse cliente me diz para que eu construa essa solução. Então, este é o Customer Development, também quase uma outra área de estudos e tudo mais, interessantíssima, tá? Bom, aqui é o canvas do modelo de negócios, né? É o quadro do modelo de negócios. Eu comentei um pouquinho deles, né? O segmento de mercado, o segmento de clientes, relações com clientes, os canais, fontes de renda, né? Isso é para quem eu estou fazendo, o que eu faço efetivamente, a proposta de valor, né? A gente fala muito disso hoje em dia, né? Não falo mais o que você está fazendo? Estou criando um aplicativo, estou criando um produto. Não, você está falando muito mais em que você está solucionando uma dor que esse cliente tem, né? Então, criar um aplicativo de compra, né, do varejo regional, na verdade, você possibilitar que o cliente possa acessar os vizinhos que vendem, por exemplo, de uma maneira simples, né? Essa é a proposta de valor que você está fazendo. E a proposta, né, embora pareça algo tão elementar, ela não para por aí. Ela tem várias condicionantes, né? Eu posso estar oferecendo, imagina quando eu estou falando vocês estavam falando dos notebooks, e aí o Mac ele é sim desempenho, nesse sentido a proposta de valor dele é desempenho, mas é também um pouco de design, né? É porque aquele design ele é reconhecido, ele é mundialmente reconhecido, e as pessoas desejam aquilo também. Então eu ofereço isso. Estou montando uma loja de roupas, e aí eu vou fazer uma proposta em que eu não faça uma roupa igual a outra. Isso é exclusividade, né? Então, as pessoas que vão até minha loja, que querem comprar a camiseta, que é dela, só ela vai ter, estão indo para comprar exclusividade, né? Claro, qualidade, um produto, né, bonito, tudo isso, mas se isso for o que eu conseguir trabalhar melhor, né, essa questão de exclusividade, as pessoas irem buscar por exclusividade, o que eu estou oferecendo mesmo de valor, na verdade, é a própria condição de exclusividade mesmo, tá? E aí eu tenho como eu faço, que são os recursos, as atividades, esse campo de parceria-chave, né, é emblemático porque a gente, não a gente, mas acho que quem está empreendendo há algum tempo já deixou de ver concorrências só. O cara faz a mesma coisa que eu, é um concorrente. Calma, né? Alto lá. Às vezes o cara está se destinando a um segmento de clientes que não é o seu, né? E às vezes ele tem algumas deficiências de desenvolvimento que você pode sanar, né? Então você pode fazer uma parceria com ele, desenvolver junto muitas vezes,
fazendo acordos mesmo, acordos de parceria, aí, contratos por escrito, em que cada um acaba ficando com um segmento diferente, né? Nada impede que ele vá entrar no meu mercado depois. Não impede, nada impede que você entre no dele também, né? Então, são parcerias e parcerias, então isso é até uma maneira interessante da gente pensar, eu estou desenvolvendo, estou com aplicativo, estou com sistema, preciso de nuvem, tá? Puxa, a Amazon Web Service, ele é um concorrente. Não, se ele está possibilitando até, para alguns casos, gratuitamente, ter acesso a esses espaços, né? Eu, nesse momento, nem lembro quanto eles oferecem hoje. Mas, para que você hospede tudo na AWS, cara, isso é parceria, né? Isso é parceria. Olha, eu não sou desenvolvedor, estou criando meu aplicativo, e aparentemente o que eu vou fazer tem um sentido muito interessante para uma associação comercial, né? Então, ela pode ser aquele que vai trazer os desenvolvedores, né? E eu vou ajudar na gestão do negócio, na montagem do negócio. Então, a questão de parceria, ela hoje não só olhar a concorrência de maneira diferente, mas enxergar até os recursos que você precisa, né, de uma maneira diferente, né? E hoje, sinceramente, quem você acha que é concorrente seu, pode estar aberto a uma parceria, pode estar precisando do teu apoio, e às vezes só você ir até lá e falar, cara, é isso que eu preciso, né? Vou dar um exemplo de parceria nosso recente, assim, e é uma parceria grande mesmo, de desenvolvimento. Nós temos na Supera, nós tivemos, né, uma empreendedora que lançou um café com um composto diferente, né, que ela se propunha a transformar o café em algo mais funcional. Eu quero fazer dieta que tem ali, sei lá, gengibre, que tem alguns insumos ali. O que acontece se eu pego o gengibre e coloco no café, né? Ele vai mudar o gosto do café, primeira coisa, que pode ficar muito bom, mas pode ser que eu não queira isso, ou que meu cliente não queira isso. Tudo isso é validação. E a Fernanda acabou fazendo, né, optando por uma linha de cafés especiais, assim. O café já é de excelente qualidade, só que ela foi optando por desenvolver, né, outras substâncias que pudessem ser colocadas ali por processos tecnológicos, sem que o sabor fique presente. E aí, há pouco tempo, há uns 3 meses atrás, ela foi com o pessoal da Lund, da cervejaria aqui de Ribeirão Preto. Ela sentou e falou, quero trazer para vocês um café para vocês experimentarem. E trouxe o café, fez ali na hora, preparou tal, e eles gostaram do sabor, gostaram. Nesse caso, ela tinha levado um café com lúpulo para eles, e deu muito certo, né? Na verdade, eles até comentaram naquele momento, falaram, cara, eu não posso deixar ela sair daqui, ela que trabalha com café, ela sair da minha cervejaria com essa ideia, sem oferecer uma parceria para ela, né? E aí, na noite de ontem, foi feito o lançamento dessa parceria, né? O café dela chama Avesso, e eles estão lançando, colocando no mercado mesmo, qualquer supermercado vocês vão encontrar um café com lúpulo, feito pela Lund e pela Avesso, e até a fábrica mesmo, o local de produção, é junto da Lund, ali em Sertãozinho, né? Então, isso é um exemplo de parceria e que vai dar muito certo, tá? Bom, pensando um pouquinho nos ambientes de inovação, se deixar, eu vou falando e vocês não estão fazendo perguntas, não é ruim, mas, né, simplesmente, se deixar eu falando sozinho, eu vou até muito Vai mais mandando bola. tarde. Acho que a gente tem mais. Dá uma pegada, acho que passar mais para a parte do incubador, dos processos também, pode ser? Vou dar uma aceleradinha Pode, para aí depois abrir. Mas, galera, perfeito, se tiver perguntas também, vai mandando. Fiquem à vontade. pode mandar. Isso. Então, falando um pouquinho de ambientes de inovação, todo mundo pensa no Vale do Silício, principalmente porque desde a década de 30, nós vimos ali o nascimento de um local extremamente propício, né, em que talentos, tecnologia, capital e conhecimento se reuniram para gerar desenvolvimento econômico e regional.
O que a gente fala muito é que essa situação do Vale do Silício, para quem conhece, ou seja, o histórico, ou que já esteve ali, né, sabe que é uma situação que é dificílimo de se repetir, ou de se reproduzir, ou de se criar, ou de se fomentar. E por quê? Porque ao longo de uma rodovia a gente tem as maiores hoje, né, as maiores empresas do mundo instaladas, né, com algumas exceções, óbvio, mas algumas das maiores empresas do mundo estão instaladas ao redor de ao longo de uma rodovia, passando por diferentes cidades, né, e com uma abundância de capital, né, tem vários investidores ali que já estavam presentes na região, mesmo antes do próprio Vale do Silício ser o Vale do Silício, né, a condição de conhecimento, no caso com a universidade, e a mais notável é Stanford, né, que já estava ali com uma abundância de conhecimento também. Então, nos leva também a pensar, poxa, se a gente não consegue reproduzir isso, por que então que a gente continua pensando tanto e até denominando algumas regiões como, esse é o Vale do Silício brasileiro, esse é o Vale do Silício indiano, tal, né? Na verdade, a gente nem precisa fazer isso. E aí, um exemplo que a gente tem, né, depois eu volto a essa figura, mas um exemplo que a gente tem é esse prédio, né, que é da Mars. A Mars é uma iniciativa de Toronto, que tem mais de 1.000 iniciativas, tem mais de 290 startups, tem 77 empresas, tem grandes empresas ali dentro, tem programas de corporate innovation, tem suporte de financiamento, tem suporte de parcerias, tem infraestrutura, tem mais de 6.200 empregos ali, muito recurso captado e uma receita muito grande, né? E tudo isso nesse prédio que está aqui. Essa fachada mais antiga é um hospital mesmo, né, que foi transformado em um ambiente de inovação, e o que a gente está vendo logo atrás, na verdade, ainda é parte da Mars, são prédios modernos de vidro e de vários andares, em que várias grandes empresas estão instaladas e muitos empreendedores também estão buscando a sua forma de apoio, né? Então, a gente não precisa, muitas vezes, pensar em quanto seria necessário para ter o Vale do Silício, mas a gente pode pensar em como dar pequenos passos e ter ambientes como a Mars em Toronto. E uma condição interessante é que ela está em frente, é só atravessar a rua mesmo, ela está em frente à Universidade de Toronto, no Canadá. Bom, essa imagem que eu queria voltar, principalmente porque ela traz aqui, né, alguns dos ambientes de inovação. Ela traz a aceleradora, traz a incubadora ou pré-incubadora, juntas ou separadas. Ela traz esse bicho aqui que é o NIT, o Núcleo de Inovação Tecnológica. Ela tem os laboratórios podem ser laboratórios compartilhados ou laboratórios de desenvolvimento, né, os makerspaces. É também um outro ambiente de inovação. Você tem os coworkings, que também têm ações que promovem inovação, que fomentam e que trazem conexão, né? E isso tudo, num primeiro momento, dá início a um centro de inovação, que ao se expandir, se transforma num parque tecnológico, e ao se expandir, acaba trazendo diferenças para o que a gente chama hoje de uma cidade tecnológica, uma cidade inteligente, uma cidade do conhecimento, né? Quando a gente está falando aqui, principalmente da incubadora, da pré-incubadora e da aceleradora, vocês viram que a gente forma até uma pirâmide, porque entendemos que uma coisa está ligada à outra, está relacionada à outra. São vários os projetos que passaram pela pré-incubação, pensando até aqui em Ribeirão Preto, passaram depois pela incubação e passaram por processos de aceleração. Eu tenho na incubadora hoje diferentes projetos que estão em dois ou três iniciativas diferentes. Tem empresas que estão na Supera, que estão no Cubo, que estão sendo aceleradas e que estão, que receberam investimento do Grupo São Francisco, por exemplo, ou do Einstein, pensando em saúde, né? Então, isso é possível, né? Cabe muito, e aí eu passo para uma outra vertente dessa apresentação, que é o papel mesmo do empreendedor, né? Ele que não é só detentor da ideia, mas que ele quem vai tomar uma série de decisões, ele quem vai traçar o estratégico de cada uma das empresas, ele que vai ter que ser resiliente muitas vezes, né, e enfrentar alguns desafios,
Então, é ele quem sabe, por exemplo, qual é o momento de estar numa pré-incubadora, numa aceleradora, se faz sentido, se não faz sentido, né? E assim sucessivamente. Passando aqui rapidinho. Aqui um pouquinho do mapa do fomento à inovação, né? Para mim tá muito ligado essa condição de ser o empreendedor aquele que consegue inovar, tá? A inovação não é feita na universidade? Com certeza é, né? Mas se eu não tiver as tecnologias que são feitas lá, sendo conduzidas por empreendedores, elas não chegam às pessoas, não chegam ao mercado. Então, por isso que eu falo muito que inovação e empreendedorismo tem muito a ver, né? E aí aqui nesse mapa a gente vê que a gente pode buscar tanto apoio financeiro diretamente, e aí você tem FINEP, BNDES e até vários bancos oferecendo recursos reembolsáveis ou não reembolsáveis. Reembolsáveis é aquele que depois você vai precisar pagar por ele, né? Às vezes com carência, com tudo isso. Em várias iniciativas governamentais também. E não reembolsáveis são aqueles recursos em que você não precisa pagar. Como que você vai devolver isso, né? Pode ser até por participação pequena, né, na tecnologia que você criar, ou pode ser simplesmente com o que você vai trazer para a sociedade. Tá? A FAPESP e outros órgãos de apoio têm recursos não reembolsáveis também. E aí só é importante ter bons projetos, escrever bem aquilo que se está fazendo. Eu nem falei do plano de negócios, mas muitas vezes você vai precisar traçar um plano de negócios bonitinho, um plano de comercialização, para poder receber esse apoio, né? E aí o apoio pode ir para recursos humanos, você pode também, claro, né, ter apoio de outras leis, tem leis de informática, lei do bem, Rota 2030, leis, etc. E você também vai poder ter, claro, aqui não está nesse mapa, mas sempre você vai poder contar com o investimento de amigos, no sentido de compartilhar com seus amigos, até chamando eles para a sociedade, para que eles possam investir nesse negócio, seja até muitas vezes transformando em alguém que vai estar ali na operação contigo, ou não, né? Então, a gente tem uma cadeia escalar aí de investimento, que começa pelo investimento anjo, e que vai crescendo, crescendo, crescendo em volume, em complexidade, em risco também, até chegar a um venture capital, né, que normalmente é aquele oferecido para empresas que já estão com produto validado, com clientes, com faturamento, né? Muitas vezes o venture capital pede até que você já tenha faturamentos da casa aí de 1 milhão por ano, e que você demonstre que você consegue retornar para esse investidor um vezes 5, né? Então, estou investindo 1 milhão para colher 5 daqui 2 anos. Então, tem essas métricas, e claro, eu não falo muito disso aqui, mas sempre tem que ter o apoio de alguém da área jurídica, né? Então, antes mesmo até de fazer uma sociedade ou de receber um investimento, é importante discutir quais são as participações, quais são as cotas, quais são as maneiras de se fazer as coisas, e o próprio direito, ele avançou bastante nesse ponto. Ele tem situações em que você pode ter um contrato que nós chamamos de contrato, se chama contrato de vesting mesmo, em que você trabalha junto durante um momento, e em um determinado tempo, né, em 3 anos, por exemplo, já se prevê que vai ser feita uma discussão sobre qual é a participação que esse que trabalhou vai ter. Né? Então, esse é um contrato de vesting, um exemplo só de contrato, mas tem várias formas mesmo de receber investimento. Tá? Aqui, aquele que está fazendo uma pesquisa e que precisa ter um desenvolvimento tecnológico robusto, né? Esse chama programa PIP, né? Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. E o programa PIP é oferecido para todo aquele que está no estado de São Paulo, que tem um projeto de desenvolvimento tecnológico, e não vai precisar pagar nada por ele depois, simplesmente vai negociar um percentual, né, da tecnologia. No caso também de você ter uma patente dessa tecnologia, né, e aí lembrando que em software muitas vezes não, em software a gente acaba não tendo patente, a gente tem só
proteção por direito autoral, tá? Mas isso a gente vai falando muito na incubadora, nas aceleradoras também. E o que é uma incubadora? Aqui tem alguns exemplos dela. Eu até coloco o logo do Supera Park como incubação, porque o Supera Park tem 6 anos de existência, mas a incubadora Supera tem 17, e nesses 17 anos o que nós vimos foram mais de 300 projetos passando por ali, o que traz também uma condição interessante, né, de organização. As demais que estão aqui também são incubadoras e são as principais que a gente tem no Brasil hoje, né, seja em reconhecimento, seja nos projetos que eles abrigam ali. O Nexus Hub é do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o Cietec é a incubadora que fica dentro da USP em São Paulo, o MID Tecnológico, fica em Florianópolis, né, é um espaço belíssimo dessa associação que se chama ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, e a gente acaba seguindo a cartilha pregada pelo CERN, né, que é uma certificação para incubadoras. Sempre oferecendo infraestrutura, né, então, recepção, estacionamento, a sala mesmo, o ambiente físico ali, copa, banheiro, então é um espaço de trabalho, quase como um ambiente comercial. A gente tem vários serviços básicos, né, então telefonia, internet, entregas, tudo isso é muito facilitado. Depois nós temos a condição de assessorias e consultorias, eu vou colocar aqui mentoria também, que hoje é uma outra coisa que a gente acaba fazendo bastante e que faz sentido, né, para aquele que está empreendendo. Vamos promover capacitações, né, várias, né, algumas têm custo, outras não têm custo, e sempre pensando naquilo que o empreendedor precisa. E a rede de contatos, né, uma coisa é você estar sofrendo ali e tal, isolado, e outra é você abrir a porta e falar, cara, eu estou precisando disso, ou mandar no grupo de WhatsApp falando, quem aqui passou por isso no projeto PIP? Ou quem aqui consegue identificar 3 investidores que investem em serviços ou aplicativos XYZ? Né? E no caso nosso ali na Supera, a gente tem sempre resposta. Né? Quem participa ali sabe que sempre tem um ajudando o outro, e o que a gente mais quer ver é isso, essa cooperação, essa troca, né? Pensando no processo da incubadora, e aí é um processo que o CERN diz mais ou menos como deve ser, a divulgação ela é ampla e restrita, né? Não pode ter restrição, não posso dizer, ó, você entra, você não entra. No caso da Supera, precisa ter inovação, né? Não, é uma regra que eu tenho ali, eu não posso ter projetos que não tenham inovação, seja em processo, produto ou em modelo de negócios, mas eu recebo esse projeto, eu atuo depois na capacitação dele por meio de um curso que se chama Empreende na Supera, eu faço toda uma avaliação comportamental, no sentido de identificar aquilo que ele precisa, aquilo que o empreendedor precisa desenvolver, no sentido de obter sucesso no seu dia a dia. Tem uma apresentação para uma banca avaliadora, que é um pitch, né? A gente hoje faz também transmitindo pelo YouTube, acho que o Pedro não me deixa mentir, mas eu acho que é uma das transmissões mais assistidas que nós temos no Supera hoje, né? Chama Supera Day, e tem também uma avaliação de um conselho. Isso é o básico de uma incubadora, normalmente funciona assim, não é só a Supera que tem um conselho consultivo, na verdade, a maior parte dessas incubadoras que eu mostrei para vocês, elas têm um conselho também que acaba ajudando nessa definição. Aceleradoras, né? Tem um foguetinho, acaba ilustrando isso, e tem essa condição, tipo, como é que eu consigo pegar a minha ideia que está aqui já no MVP, né, mas ainda sem faturamento e tal, como que eu consigo colocar lá adiante? Lembra daquelas ferramentas de modelos de negócios que eu apresentei? É a base tanto da incubadora quanto da aceleradora, né? A gente vai olhar muito o Customer Development, vai também olhar, talvez aqui eu traga, tem os indicadores de desenvolvimento de cada uma dessas empresas, né? E é importante que a gente busque essa performance mesmo, então não adianta eu pensar, isso vai funcionar, isso não vai funcionar, tá, me mostra que você tem um bom custo de aquisição de clientes, me mostra que você tem uma situação favorável aí do quanto você acaba, do quanto você consegue manter o seu cliente na sua base, né? Então, tem vários indicadores que o próprio
os próprios programas de aceleração acabam desenvolvendo. Algumas das aceleradoras, né, o ARA, a Oxigênio, a Artemisia, a Liga Ventures e a ACE, algumas já saíram dessa apresentação, tinha uma apresentação mais antiga, elas já não são mais denominadas aceleradora mesmo, elas fazem muito gestão de portfólio, e a diferença aqui dessas que eu trago para vocês é que a Artemisia, ela faz investimento em negócios sociais, né, investimento no sentido de ela acelera e muitas vezes faz sim realmente investimento nessas empresas. Vou trazer um pouquinho da diferença de acelerador e incubador. Os objetivos são diferentes, né? Muitas vezes eu penso na incubadora muito mais com viés de fomento mesmo, enquanto que na aceleradora eu penso nessa condição de acelerar rapidamente um negócio e já pensar em como esse negócio faz parte do meu catálogo, faz parte do meu time, e ele acaba trazendo retorno para mim. Normalmente, né, pode ter exceção, mas normalmente as aceleradoras são privadas e as incubadoras são públicas, tá? O tipo de negócio também ofertado, eu ainda consigo, na incubadora, trabalhar com negócios inovadores, que a gente chama de hard science, e que tem períodos de desenvolvimento mais demorados, né? Coisa que na aceleração não. Muitas vezes, eu posso até ter uma aceleração de um projeto de biotecnologia, né? Mas ela vai perguntar qual é a velocidade com que você vai fazer esse negócio chegar ao mercado, qual a sua escalabilidade, qual o retorno que você vai me trazer também. Não que nós não somos santos no sentido da incubadora, mas a gente acaba permitindo com que esses negócios, até os nossos prazos são diferentes, para que esse negócio realmente tenha um ambiente de desenvolvimento, em que, não que na aceleradora não se desenvolva, mas ali se acelera, efetivamente se acelera. Na incubadora, com algumas exceções, a gente não tem participação nas empresas, né? Na aceleradora, sim. Quando você entra no programa de aceleração, você não paga nada para se inscrever, mas normalmente você já negocia um percentual, principalmente se você estiver recebendo algum recurso como investimento, né? Que pode ser até um investimento de sobrevivência. A gente fala de survivor money, que é um survivor money para que esse empreendedor possa manter as suas atividades todas dedicadas para a empresa. Né? Não é raro pessoas que estão trabalhando durante o dia, estão fazendo mestrado à noite e que estão se dedicando à startup no período da meia-noite às 6. Né? Não é raro isso. Mas algo que a gente coloca como semelhante são os KPIs e o desenvolvimento que a gente acaba fazendo, e nisso a gente vai se aproximando também. Hoje a gente tem traçado qual é o plano de desenvolvimento de cada empreendedor, coisa que a própria aceleradora também muitas vezes faz, porque a gente já sabe, olhar só o negócio, só a ideia não vai garantir sucesso. A gente precisa olhar mesmo para a pessoa que está ali, né? Bom, e mais recente e super interessante também são os programas de Open Innovation, né, inovação aberta, em que principalmente empresas médias e grandes criam seus programas, né, baseados nessas metodologias que eu falei, design thinking, fazem muito hackathon, tudo isso de alguma forma fomentado em programas de Open Innovation por essas grandes empresas. Elas oferecem prêmios, lançam seus desafios e, sendo muito sincero, né, no primeiro momento até passaria como uma condição de concorrência, mas a verdade é que também esse mercado desses ambientes de inovação estão se assentando. No próprio Supplier eu tenho programas de Open Innovation com outras empresas maiores. Né? Nós trabalhamos ali com a Nestlé, trabalhamos com uma empresa de Araraquara, que é a Gás Brasiliano, né? Fazendo junto com eles, né, a gestão dos programas, fazendo os desafios, os hackathons, para que a gente tenha as tecnologias que não estão necessariamente nas empresas pequenas, nada assim, mas que podem estar junto aos empreendedores que ainda vão até começar a dar seus primeiros passos. Então, isso é extremamente relevante. Tudo baseado em validação. Se a gente estiver pensando em algo que seja inovador ou que esteja sendo construído, não adianta pensar se a gente não estiver pensando em validação. Tudo que eu falei, tudo que eu falar, sempre vai ter essa condição de validação,
vai, fala com o cliente, fala com a maneira correta, né? Muitas vezes a gente vai, faz ali um questionário, até um forms no Google, passa para um grupo de amigos e fala, será que dá certo essa ideia? Né? Mas muitas vezes a gente não percebe que está enviesando as respostas, tal. Não tem a maneira correta. A gente fala muito, né? Não, nada substitui o olho no olho. Então, liga para a pessoa, faz até, hoje a gente não está podendo sair na rua, mas faz um olho no olho, faz um face-to-face, e fala, Pedro, me fala, você está gostando disso, sim ou não? Né? Então, isso é validação. Validação, validação sempre, em todos os projetos que a gente fizer, e que, na verdade, se a gente tivesse muito esse pensamento de validar tudo que a gente faz e até dividir muitas das nossas ideias, claro, sem contar o pulo do gato, mas sempre dividindo, possivelmente a gente teria acesso a mais ideias, a mais inputs, a mais insights, e a gente conseguiria também negócios diferentes, tá? Bom, eu faço parte do Supera Park, já estou caminhando para o fim, pessoal. Falei bastante da incubadora de negócios, nós temos ali um centro de tecnologia para aquele que está desenvolvendo seus produtos, principalmente equipamentos, tal. A gente tem impressora de circuitos elétricos, a gente tem laboratórios de testagem, de calibração, de verificação de corrente elétrica, tem várias coisas assim. É um centro de tecnologia montado para pensar no desenvolvimento de produtos. Nós temos nosso núcleo de inovação tecnológica que ajuda muito, seja no envio, na escrita e no envio de projetos, principalmente para a FAPESP, CNPq e outros órgãos governamentais, mas que tem uma sinergia também com investidores, né? E hoje é quem faz até os nossos mapeamentos e tudo mais. Então, faz muito sentido conversar com eles. Eles também ajudam quanto à marca, né? A marcas, não tanto registro de patentes, mas mais registro de marca. Temos o escritório de internacionalização, que se ocupa de falar muito sobre como que essas empresas podem estar lá fora, ter pés lá fora, né, fora do Brasil, e como a gente também recebe as empresas de fora, seja para fazer parcerias com as nacionais ou para estabelecer suas bases aqui dentro mesmo. A gente tem alguns exemplos de sucesso ali. E nós temos também os arranjos produtivos locais, seriam aglomerados de empresas, um reconhecimento público que se dá a ela. Por exemplo, Ribeirão é conhecida como sempre foi conhecida como a capital do chopp. Hoje ela também tem a denominação de ser um APL de cervejas, né? Então, dado o número de cervejarias que tem um reconhecimento disso. Também tem o PISO, que é o APL da indústria de software, né? Tem uma associação que funciona há muito tempo já, e tem também o APL da saúde, além do APL de cultura caipira. Então, são 4 aqui da cidade de Ribeirão, e cada uma das cidades tem uma vocação diferente, tem um APL de reconhecimento. Fora que a galera fica forçando às vezes, né? Na cidade tem uns que também, pô, que São Carlos a galera quer forçar, cara, capital de inovação. A galera tá na forçação da barra aqui, velho. Mas o que é isso, né? Muitas vezes é até uma tentativa, né, de você criar uma marca e ver a consequência disso, uma consequência positiva disso, né? Eu sou suspeito para falar, quando eu estou falando das metodologias, você vê que eu falo muito mais disso até do que da própria incubadora e da aceleradora, porque para mim, com isso, você faz o que você quiser, né? Então, tipo, se realmente você quer ser a capital da inovação e você tem um número de doutores e tudo mais que é único no mundo quase, estimula isso, estimula as metodologias, estimula a galera ir para a rua e fazer as coisas, que aí sim as coisas acontecem, né? Até muito mais do que simplesmente obter o reconhecimento. Eu acho que o reconhecimento vem um pouquinho depois. Bom, aí fala um pouco da própria capacitação, não vou me deter nela, mas pensando muito que, reforçando, na verdade, que a pessoa é quem deve ser trabalhada e não tanto as ideias, tá? Claro que eu vou fazer o desenvolvimento tecnológico, eu vou pensar em negócio, mas eu preciso estar eu, Saulo, que estou empreendendo, eu preciso estar satisfeito com os passos que eu estou dando, né? Eu preciso saber que ser parceiro do Pedro é, para mim, um grande orgulho, né? Então, assim, passos que realmente são dados por nós, pessoas. Acho que isso é fundamental. E na incubadora, na aceleradora, a gente percebe isso, né? Então, você está falando com alguém que não está seguro sobre o que quer fazer e que, de repente, fala assim, eu quero participar do programa de incubação, só que eu também
talvez me mude para Nova Zelândia daqui 3 meses. Você fala, e aí? Né? Você quer ou não quer? Né? Qual é a real situação de hoje? Então, por isso, da capacitação, e o Empreende é um programa que a gente criou, e a gente pede para que aquele que quer fazer parte da incubadora faça a capacitação primeiro, tá? Tem um custo para ser feito, mas por quê? Porque quando a pessoa faz, ela primeiro já entende mais o que é uma incubadora, né? Algumas pessoas ainda vão achar que é uma coisa, vão chegar lá é outra, então com o Empreende isso fica mais claro, mas elas também vão praticando e a gente vai construindo juntos, né? Isso aqui chama jornada, né? Que na verdade é o processo de seleção, né? Um pouquinho mais detalhado, em que a gente ajuda tanto a fazer a inscrição, faz as entrevistas são feitas considerando os empreendedores, aquilo que eles têm de pretensão, a gente faz um workshop, faz a submissão final, faz um demo day, tudo pensando realmente na construção conjunta das ideias. Né? Supera tem alguns indicadores de sucesso, postos de trabalho gerados, etc. Os demais que eu mostrei quando eu falei de incubadora, tudo bem que aqui eu estou me detendo mais ao parque tecnológico, mas eles têm indicadores semelhantes também. Se a gente olhar o movimento de incubadoras, aceleradoras, é um movimento expressivo hoje no Brasil. Tá? Várias empresas que a gente conhece hoje que são grandes nasceram em incubadoras, deram os primeiros passos ali fazendo o plano de negócios ali com o Sebrae e tal. Então, são indicadores interessantes para mostrar que faz sentido. No caso da incubadora, né, nós fomos eleitos uma das 20 melhores incubadoras ligadas à universidade no ano de 2019. Né, é um título que a gente gosta muito de reforçar, né, não só porque acaba colocando a Supera em um patamar, mas na verdade coloca o empreendedor. Né, todos os indicadores que foram apresentados para alcançar esse posicionamento não são nossos, né, são dos empreendedores. Então, a gente tem empreendedor e tem empreendimento bom, inovador, saudável, sustentável, que briga de igual para igual com os projetos lá de fora. Né? E é isso. Eu falei demais. Não, boa, boa. Puxa, acho que deu Tem para. que correr. Não, mas é ótimo. Acho que se a galera tiver dúvidas, com vontade aí. Mas, Saulo, só queria também colocar, cara, eu vi algumas já dessas, né? Do Supera também, algumas oportunidades pela faculdade. Cara, é bem legal quanto já vai vindo, às vezes, aceleradora nova que tá no radar, que eu não via, e depois você já entra, você vai ver os mentores, você já fala, pô, legal se conectar com essa galera, né? Boa. Dúvidas, Isso. galera? Pro Sauloso. Alguém tem alguma dúvida? Eu Opa, gostaria de fazer umas questões para o Saulo, Boa. talvez para todos também, né? Porque o pessoal que já trabalha com startup e inovação pode ajudar. Eu, né, falando um pouquinho assim, mas eu já tenho 30 anos, né? A gente já tem uma vivência, já viu algumas necessidades que a gente tem, né, no dia a dia, né? Então, eu tenho uma ideia, né? Aí, só que eu não sei desenvolver um aplicativo. Na Supera, alguém daria esse suporte para desenvolver esse aplicativo, né? E também talvez calcificar essa ideia, igual você falou mesmo, o Saulo falou sobre, não, ó, a gente vai analisar e talvez vai, né, em outros termos, desromantizar, né, um pouco o seu projeto, essa ideia inicial, para poder, né, deixar também claro quais são os objetivos, onde você quer trabalhar, em que linha também que você quer trabalhar, mas era isso, tipo, não só isso, mas também a respeito, tipo, de alguém dar uma estrutura, né, e aí você falou dos primeiros passos, eu teria que conversar, né, a gente fazer um filtro de tudo, né, e já seria interessante ter esse curso que você falou no final, antes de talvez entrar em contato, né? E é isso. Então, eu estou na faculdade também, então, né, estou no começo da graduação, né, um pouco tardiamente, mas estou um pouco no começo da graduação. Então, assim, tipo, fica aquela dúvida, será que era melhor eu calcificar melhor as ideias, né, adquirir mais conhecimento na faculdade para depois dar o primeiro passo, talvez, ou tentar colocar essa ideia, né, para uma aceleradora, para o Supera aqui em Ribeirão Preto, né? Ou não, né? Não, vamos pensar agora. Acho que são essas dúvidas. Lucas, ó, eu vou começar respondendo, todo mundo fica à vontade para complementar. Tô vendo o Júlio tá aqui, tá, o Bruno tá aí também, então todo mundo pode te ajudar.
Eu acho assim, se você tem uma ideia hoje e você ainda não tem desenvolvedor, o mais importante talvez seja você trabalhar efetivamente essa ideia, colocando muitas vezes essa ideia à prova, né? Olha, eu acho que isso é interessante. Vamos supor que seja um aplicativo para a área governamental. Vou solucionar uma questão lá da Secretaria de Saúde ou de todas as secretarias de saúde. Tem chamadas que são específicas para projetos governamentais, né? Então você se inscreve ali, coloca a tua ideia. Muitas vezes você vai estar se relacionando com outras pessoas que aí sim podem até te ajudar no desenvolvimento mesmo, que são devs, né? Acho que esse é um dos ambientes mais interessantes para você encontrar parceiros mesmo, né? E você vai nessa consolidação. No Supera, a gente acaba não fazendo, né? A gente não consegue ter alguém que te ajude a fazer o desenvolvimento. A gente vai fazer uma busca, a gente, claro, a gente pode permitir que você use todos os canais para buscar esse desenvolvedor, e até o membership que eu comentei há pouco, ele acaba tendo, não que ele tem, na verdade, prestadores de serviço, né? O Pedro me corrija se eu estiver errado, mas posso ter prestadores de serviço que são desenvolvedores e aí vão, nesse caso, prestar serviço para você, né? Mas o ambiente em si, ele vai também, não vai responder afirmativamente se esse é o desenvolvedor para você ou não, mas ele vai poder te indicar alguns caminhos, né? Colocar a ideia à prova, para mim, é essencial. Participar de hackathons, prêmios e afins faz sentido. Tem gente que acha que hackathon é só para quem desenvolve, e não é, né? Não é. Na verdade, os melhores times de hackathons são aqueles que têm gestores, tem pessoas de ideia, tem criativos, tem desenvolvedores que conseguem conciliar todo mundo. Então, acho que isso é uma das coisas mais preciosas, assim, e também a participação em eventos, né? Você poder circular bastante, tá ali, em algum momento abrem o microfone para você apresentar a sua ideia, se apresenta, sem contar o pulo do gato, mas apresenta e colhe os feedbacks. Boa, acho que até, eu não sei se estava na da Grazi, na palestrinha da Grazi, ela falou bastante disso, de desenvolvimento de produto da Kolbe, né? Porque é uma fábrica de software, assim, faz esse trampo até. Então, até na gravação depois, se você não teve, dá uma olhadinha. Foi na terça-feira, né? Depois de CS, ela falou um pouco de desenvolvimento desse produto, assim, dessa ideia do que o Saulo falou, de colocar um pouco, pelo menos o MVP ali na mão, para alguma coisa para você brincar, sabe? Pode ser uma ideia, assim, de achar esses parceiros. O que eu acho muito rico do que o Saulo comentou. Diz aí. Não, e dá para fazer também, se dá para usar algumas soluções que fazem mockup. Isso, né? é o que eu ia comentar, que ela falou sobre prototipagem. Exato. Ela falou sobre prototipagem, então assim, você não precisa nem do dev. Alguém até comentou, poxa, eu tenho aqui no Wix uma ideia do meu produto, fiz lá no Wix meio só para a pessoa poder ter coisa para clicar e já mostrar o que entregaria, né, por ali. E depois que você achou a eficácia, cara, do negócio, aí você vai achar a eficiência, aí você automatiza, aí você acha um desenvolvedor, acha alguma coisa para fazer a parte de trás ali da coisa, né? Mas é muito bom você validar a ideia com alguma coisa testável, né? E ver se as pessoas estão a fim de participar dessa jornada contigo, saca? O lance que eu acho que o Saulo apresentou muito bem para vocês verem, assim, acho que é tanta coisa que vocês vão a gente tem que rever a palestra e ir por partes, porque é bastante coisa. Foi muito bom, Saulo, você ter passado em tudo, sabe? Porque são muitas possibilidades. E é interessante você vai visitar todas, vai conhecer todas, saca? Porque, tipo, senão você vai cometer erros que alguém já passou por isso. Quando você vai para um evento, que nem a gente fez, a primeira vez que a gente fez evento foi lá na Supera, né? O Inbound Sales que a gente fez. Juntamos quase 100 pessoas lá no auditório para falar de vendas, cara, e depois tomar um chopp, né? Foi melhor, toma um chopp, fica de boa. E assim, economiza tempo, economiza muito tempo. Você vai trocar uma ideia ali, você vai sentir que tem mais gente no teu lado fazendo a mesma coisa que você, precisando do mesmo recurso que você muitas vezes. Então, tem que contar com toda essa estrutura que o Saulo falou, sabe? Não só a financeira, né? Que também tem a possibilidade de muitas coisas, mas principalmente da estrutura de você conseguir ter essa coragem, sabe? Acho que era o Lucas que estava comentando, né? Não, que fez a pergunta. Isso. Então, cara, se enfim, em meetup, em coisas assim, cara, e eventos como esse, cara, já é um passo que eu acho que todo mundo tá aí já deu importância, sabe? Tipo, vou investir uma graninha que seja, participar de um evento, conhecer pessoas, conhecer possibilidades.
Rever a palestra do Saulo, cara, entra em todos os sites de todas as incubadoras, de todos os... O Saulo apresentou, eu abri 3 sábados aqui já, das aceleradoras, principalmente da Artemisia, que eu não conhecia, e tô vendo aqui por causa da Apoia-se até, que tem alguns mentores, para ver se a gente consegue entrar em contato para falar, estamos aqui, existimos, né? Temos vários projetos aqui dentro da Apoia-se nesse sentido, sabe? E sabe que eles precisam dos projetos. Exato. Eles por que eu os conheço, por que a gente convive? Porque eles muitas vezes vêm até a incubadora perguntar, falam, cara, vocês têm projetos interessantes que poderiam participar do processo? No passado a gente olharia e falaria assim, cara, sai daqui. Hoje não, cara, vem porque se as nossas empresas precisam, se faz sentido para elas, a gente pode se indicar, pode até acompanhar, né? A gente acaba sendo um braço para ajudar a Artemisia a acompanhar o desenvolvimento do projeto. Exato. E óbvio que eu vejo muito como as empresas se desenvolvem com eles. Então, e esse é o jogo, sabe? Tipo assim, eu acho que assim, esse é o jogo para brincar de startup, sabe? Tipo, essas são as regras, assim, sabe? Não dá para brincar de startup sozinho, cara. Se tem uma coisa que o Saulo falou que eu acho que é riquíssimo também nisso, é que a gente vê só logicamente a Nubank, vai ver coisa que está explodindo, que, putz, estourou. Só que tem muita gente ganhando muita grana, também fazendo negócios muito rentáveis, muito bons, inovadores, e uma carambada de outros setores que não são tão hype, né? O Saulo até brincou lá de alguns, né? De alguns exemplos. Tem coisa que não é sexy, velho. Nota fiscal não é sexy, velho. Tipo, mexer com nota fiscal não é sexy. Com software médico também não é muito sexy, não. Só que é muito relevante e muito necessário, saca? Tipo, então tem muita coisa, que nem você falou da tua ideia, eu tenho uma ideia, não sei por onde começar, eu tô começando. Cara, valida, começa a validar, porque pode ser sexy para alguma aceleradora. E aí você vai conhecer uma pessoa ali que tá nessa pegada, que tem essa missão, sabe? Hoje à tarde eu fiz um papo com um cara que é o Thiago do Tira do Papel, que eu indiquei para alguns de vocês até sobre conteúdo e tal. Pela Apoia-se, a gente tem no Apoia-se Talks vai sair esse papo, né? E ele falou uma coisa muito louca. Quando você vai criando conteúdo, eu vou expandir, quando você vai participando desses eventos, se colocando para o mundo nesse sentido, cara, você vai achar gente que tá compartilhando da missão contigo, saca? Tipo, você ficar ali no teu quadradinho, na tua sala ali fazendo a parada, você não vai encontrar ninguém. Então, vai para os eventos, você vai ver mais gente doida, assim, também, que tá afim de fazer a coisa, de várias áreas diferentes, né? Nesses lugares, esses são os pontos de encontro, né? Dessa galera, assim. Mais alguma coisa, galera? Ou dúvidas, ou quer complementar alguma coisa? Que alguém quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Eu tenho uma dúvida. Bom, perdão. Segue. Só para complementar a Manda. questão do Lucas, que o Saulo já falou, friso a importância de dar uma olhadinha no Supera Membership, que é o programa de associação, porque hoje eu estou coordenando, né, como o Saulo falou, junto com a Lilian, o Supera Membership, e a gente está com uma demanda exatamente igual. Tem uma ideia, no caso a ideia já está rodando, só que não tem um parceiro programador, está procurando um CTO, está procurando alguém que faça sentido. A gente te apoia justamente nesse sentido, tá? Estar num ecossistema empreendedor te gera muitos contatos. Então, cai de cabeça onde for possível. Se quiser, vamos conversar sobre o membership depois, tá bom? Ok, Pedro, obrigado. Com certeza, eu vou entrar em contato, né? A gente vai se falando, porque eu não sei se é a minha geração, e sou eu mesmo, né? A gente, quando fala de startup, de inovação, né? Eu vi isso um pouco tardiamente também, e hoje a gente vê, né, o pessoal com 18, né, 20 anos já fazendo coisas super bacanas, e assim, eu acho muito legal, sabe? Eu acho que é uma solução, sabe? É a solução também, né? Então, a gente poder ter contato e poder saber os caminhos, né, os meios também é muito bacana. Agradeço aí as respostas também, né, a interação. Aí a gente vai se falando. Boa, manda a tua pergunta, Migueleza. Seguinte, minha pergunta é para o Saulo, mas também quem quiser ter uma opinião. É o seguinte, eu estou numa situação acho que um pouco diferente do colega que fez outra pergunta. Eu estou baseado aqui em Porto Alegre e eu tenho um sócio e nós dois programamos e temos envolvimento com a área de design e tal. E a gente está terminando um MVP e começando a validar ele, assim. E aí, como a gente não tem zero de base de cultura de startup, esse é o primeiro evento que eu participo no tema e tal, a gente tem muita dúvida de
assim, quando que a gente procura sabe, alguma organização desse mar aí que, como o Thales falou, agora vamos jogar no Google quando acabar para começar a entender mais. Sabe, eu valido mais, eu já procuro ajuda de de uma dessas organizações para me ajudar nesse sentido, porque às vezes eu sinto, putz, mas se já tivesse alguém com a cabeça com todas as palestras que a gente viu aqui no evento, inclusive, pô, se já tivesse alguém que tivesse mais com essa mentalidade de marketing e tal, a gente já estava voando de repente, ou pensando outras coisas, sabe? Que de repente a gente está demorando a pensar. Acho que dá para entender, né? E Uhum. alguma dica, assim? Eu não tenho, viu, Miguel, e eu também estou numa condição de não empreendedor, né? Estou numa condição de apoiar o empreendedor. Ontem mesmo eu estava falando um pouco sobre isso. Eu estava falando com o pessoal da farmácia e biotecnologia lá da Federal do Mato Grosso do Sul, com grandes exemplos de startup aí de Porto Alegre, inclusive. Então, estavam dando um show lá e ficou essa dúvida, né? Qual é o momento de, por exemplo, procurar uma incubadora? Qual é o momento de procurar o investidor ou procurar a fonte de fomento que seja? Na verdade, não tem, né? Na verdade, e a gente chegou nessa conclusão ali, era uma mesa redonda, e chegamos nessa conclusão juntos, de que não há um momento certo, errado. O que há, na verdade, e aí Bruno, Júlio, me ajudem se eu estiver mentindo, muitas vezes eu vejo as pessoas focadas no desenvolvimento da solução, né? E isso é porque eu sei fazer isso. Contrariando o Lucas, né? Que procura desenvolvedor, mas aquele que sabe desenvolver, sabe programar, ele quer construir a solução dele, tá louco para fazer isso, mas se você, como você falou, né? Se eu não estou ainda inserido nesse ambiente de startup, eu corro um risco até de fazer o desenvolvimento que depois vai ser perdido, né? Por quê? Porque se eu não estiver validando, se eu não estiver sabendo o que o mercado quer, ou que, se eu não estiver conversando, até mesmo com outros empreendedores, eu corro o risco de chegar com um produto sensacional, com 1000 funcionalidades, apresentar, e aí achar que aquele é o momento certo, e ao apresentar, descobri que falam, putz, eles querem só isso aqui, né? Só isso aqui que eu fiz, às vezes, há um ano atrás, eles já pagariam tanto por isso aqui. Só que, e também acontece isso, às vezes você está com uma solução tão complexa que pode afastar, né? Então, às vezes, já deve ter acontecido, acho, com o Bruno, com o Júlio, situação em que você tem que até enxugar coisas, né, otimizar recursos, falar, cara, não, é só isso aqui que eu vou fazer agora, é só isso que eu vou entregar e tá tudo certo. Então, não tem muito momento certo, acho que tem muito... Vai colocando a cara a tapa mesmo, né? Participa de evento, no primeiro evento, quietinho, no segundo levanta a mão, no terceiro faz pitch, né? E aí vai sentindo, ciente também de que cada um tem uma opinião diferente. Eu posso dizer para você que você está pronto, o Bruno pode falar que você não está, o Júlio pode falar que você vai estar pronto daqui a um ano, né? Então, cada um vai ter uma opinião diferente e meio que você também, eu acho que o empreendedor ele é muito um decisor, né? Ele decide naquele momento quem ele ouve, decide naquele momento para fazer sentido quem ele vai seguir, né? Poxa, e cada situação, cada situação é um desafio diferente também, porque você vai ter situação em que você vai ter que ouvir o investidor, vai ter que dar satisfação para ele, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo outro. No outro momento, você vai ouvir um grande cliente seu, naquele momento você está dependente, né, daquele, porque você tem 70% do seu faturamento com ele, e aí você opta por atender ou não atender, sabe? Então, são vários passos e várias decisões que você vai tomando ao longo do tempo. Então, é mais assim, se preparar em ter as habilidades e competências necessárias para decidir cada vez melhor. Se eu puder dar meus 2 centavos também, vocês estão conseguindo ouvir bem? Assim como eu também eu vou falar sobre o negócio, sobre a água, eu também sou programador, né? Então, em 2014, eu fundei a primeira startup, a gente vai bater um papo depois. E uma coisa que eu aprendi rapidinho lá é que a gente, como programador, a gente tem a dificuldade de vender, né? De vender
vender a ideia, de vender o conceito, de vender mesmo, receber dinheiro por aquilo que a gente produziu, para o nosso negócio faz. Então, se eu pudesse dar 2 centavos para você, que mesmo que devagarzinho, mostrando para o cliente, mostrando para ele como funciona, pegando na mão, chegando próximo de cliente, mas que vocês aprendam a vender. Que pelo que a gente passou aqui, o primeiro vendedor é o founder, né? Se o founder não conseguir vender a ideia para cliente pagando, dificilmente vai conseguir vender a ideia para um fundo, para uma aceleradora. Então, justamente, pega o que você tem, você achar que é brincadeira, vocês conseguem ver, tá vendo aqui? Essa é a versão de um aplicativo que faz telemetria para pragas e doenças. É isso que está na mão do cliente. Ó, é esse campinho branco aqui e é isso que ele usa. E vai agora, na segunda semana, vai ter outras versões, checou layout e por aí vai. Então, os meus 2 centavos seria, vai testar, vai vender a ideia, vai aprender a vender, ouvir e vai em frente. Mete a cara que se o cliente comprar, a aceleradora compra, o fundo compra e por aí vai. É o que eu ia mandar, era exatamente isso, cara. Se o cliente comprar, velho, se alguém tiver disposto a pagar 30 conto, 50 conto, 100 conto pela parada, velho, e que você desenvolveu ali, vai rolar. Só queria trazer depois passar para o Júlio, acho que é também complementar, acho que a gente já pode fazer uma transição hoje, tá? Porque já são 8h20, a gente tenta ir num tapa só, pode ser, galera? Vamos fazer um esforcinho, porque tá quente a coisa, a gente já vai direto pro painel aqui, tá? Saulo, só agradecendo então, obrigado, fica à vontade mais uma vez. E Miguel, cara, o lance que é muito doido, assim, nesse aspecto, você fala, pô, se tivesse alguém de assim, se tivesse o papel, acho que como até a Mari Coleto falou ontem, né, do founder, é esse, cara, é achar essa galera também, né, e, tipo, tentar achar essa galera, assim, o founder é responsável por tudo, velho, então, tipo, você vai ter que, se tem uma coisa que eu acho que essa pagada, é começar a achar as pessoas e também ir atrás de participar desses eventos, dessas coisas, para você manjar de modelo de negócio, manjar de startup, manjar de tecnologia, manjar dessas coisas, né? E que nem o Saulo comentou uma coisa que eu acho genial, né? Você que vai ter que decidir, não vai ter certo e errado, cara. Essa é a pira de ser empreendedor, cara. Tipo, uma vez eu perguntei pro Felipe, depois que eu saí da clínica, eu tava nesse processo de me encontrar na carreira e tal. Ele falou, cara, ser empreendedor é isso. Um dia você acha gênio, outro dia você acha que você é o cara mais idiota do mundo e mais burro. Acontece um negócio às 8 da manhã, você acha que você, nossa, nós é foda. Não, pode crer, eu sou bom pra caralho, nossa empresa é boa. Depois de 5 minutos alguém falou, deu um BO ali, você fala, nossa, como a gente é burro, como é que eu tô com um negócio desse aqui, vou falir tudo, mas tá tudo errado, saca? Tipo, essa é a pegada, assim. Então, é isso, cara, vai participando das coisas, vai entrando, o Saulo deu boas dicas aí. Julietito, você ia comentar alguma coisa? Manda ver. Para o Miguel ainda dessa dúvida aí. Boa noite aí, pessoal. Não, eu acho assim que o quanto antes você conseguir, né, você entrar numa incubadora, por exemplo, se é o desejo, e eu acho que eu aconselho muito, é melhor, porque você já está, por exemplo, com um pessoal que está desenvolvendo produto, então você já tem um desenvolvimento andando aí para um MVP, e lá você vai ter essa base mesmo para desenvolver o empreendedor, né? O lado empreendedor que vai te dar base para você vender começar a vender, para conquistar os primeiros clientes, né? Fazer validação de mercado e tal. Então, eu acho que o quanto antes melhor, assim, é a minha dica. Tem um outro lance que eu acho que é importante também, cara, de você entrar, vamos supor, beleza, vou incubar e vou acelerar, tá? Normalmente, as aceleradoras e incubadoras são lugares muito bem relacionados com uma coisinha que a gente às vezes não dá moral, mas é muito importante, que é PR, galera, que é relações públicas. É muito mais fácil para o Saulo no Supera lançar, tipo, aplicativo aqui de Ribeirão vai lançar um negócio lá na IPTV, nas emissoras, cara, do que tu sozinho. Então, você fazer parte de uma parada dessa, você começa a mandar bem, os olhos já estão ali naturalmente, saca? Inclusive, o Saulo vira e mexe tá dando entrevista, já deu entrevista, né, para algumas coisas. Então, tipo, esse lugar também te dá uma puta visibilidade, porque você tá entrando numa aceleradora, você tá entrando em algo que é maior que você, que vai te dar uma boa projeção também. Né? Então, isso também tem um benefício grande, você tá próximo, né? Ali no momento de entrar. Então, você vai ganhar uma projeção ali que no começo você não vai conseguir. A não ser que você seja filho do dono da emissora da tua cidade aí, mas senão é muito difícil você conseguir falar que você fez um aplicativo, né? E normalmente, quando tá relacionado, inclusive, à USP, a uma UFSCar, a uma universidade, ou algum parque, alguma coisa nesse sentido, já existe essa facilidade porque existe o interesse, né? Já existe. Não é interesse, já tá ali, o veículo tá pronto, né, cara? Acho que na USP em Ribeirão.
eu via sempre alguém na faculdade dando alguma entrevista com a semana, cara. Tipo, toda semana no Jornal da Tarde lá tinha alguém da USP, de algum departamento falando alguma coisa, seja da medicina, administração, né? Então, isso ajuda muito também, né? É verdade. Alguém, se alguém tiver mais alguma pergunta a mais nesse sentido, senão Vai, eu... tem uma pergunta aí. Manda ver, Léo, então. Manda ver. Beleza? Boa noite aí, galera. Tá me ouvindo bem? Tá meio eco aqui, né? Tá rolando, mas tá rolando, tá rolando. Beleza. A minha dúvida não é tanto quanto a do Miguel com relação ao momento em si, mas foi uma dúvida muito boa, eu tinha ela também, obrigado até pela resposta de vocês aí. Mas é mais com relação ao passo a passo. Para mim ainda não ficou muito claro, Saulo, como é que ficaria a questão do passo a passo ali, né? Só como exemplo, vamos supor que eu vá procurar a incubadora ou uma pré-incubadora. Eu gostaria de saber como é que funcionaria a estrutura disso, né? Seria eu chegando lá na recepção com uma ideia e aí ver alguém filtra isso, ou não, de repente traça um orçamento para um projeto. Você falou também sobre a questão do membership, né? Eu não sei exatamente se confunde, na verdade se mescla, né, com as questões que a gente está falando. Enfim, eu gostaria de saber se realmente onde é que começa uma consultoria e, consequentemente, os custos, né, para tudo isso. Boa pergunta, Leonardo. Seguinte, eu acho que uma recomendação é procurar primeiro conhecer o ambiente que você quer, que você está se destinando, né? Por exemplo, estou em Ribeirão, quero dar um pulo na Supera e conhecer. Acho que isso é essencial, você poder, pelo menos, sabe, imaginar o lugar, ou conhecer o lugar que você hoje imagina, apenas ir lá e ver quem são as pessoas. Isso faz muito sentido. A outra questão, na verdade, é que aí a gente tem desenhado alguns modelos diferentes. Então, se é na incubadora Supera, primeiro a gente abre um edital, um chamamento, e aí sim eu vou para a televisão, vou para vários lugares falar que está aberto o edital para quem quer participar do programa de seleção de incubados para a incubadora. Né? Isso é um primeiro ponto. Edital aberto, público, né? Nesse caso, no meu caso, eu abro 2 editais por ano, um fica aberto ali de janeiro a fevereiro, mais ou menos, e aí começa um processo seletivo na sequência, então março, abril, maio, junho, eu tenho um processo de seleção. Depois eu repito isso em agosto, setembro, né, a mesma coisa, e aí eu tenho um outro processo seletivo, né, e aí a partir do momento em que você, isso é a concepção Supera, a partir do momento que você se inscreve, a gente vai te ajudando a construir o seu modelo de negócios e você também vai sendo sabatinado, né? Eu não deixei tão claro isso, mas é um funil. Então, num primeiro momento, eu tenho 30 inscritos. Depois, a gente faz uma primeira avaliação, vai cair para 15. E depois vai caindo, até chegar no final com 4, 5, 6, depende até do número de projetos. Eu posso, no meu caso, eu acabo não falando quantas vagas eu tenho, eu simplesmente digo que eles precisam atingir 70% de performance. Né? Tem casos que não, tem incubadoras que vão fazer o contrário, vão falar assim, olha, eu tenho tantas vagas para esse próximo semestre. Né? Assim como eu tenho outras incubadoras que têm fluxo contínuo, e aí funcionaria como você está dizendo. Então, eu simplesmente apareço ali, converso com as pessoas, vejo quais são as condições de inscrição, e aí facilmente eu já consigo me inserir num programa de incubação também, né? Mas aí vai depender de cada uma das incubadoras. No meu caso, eu faço desse jeito que eu tinha comentado antes. O membership, que o Pedro faz a gestão, ele vem para ajudar, principalmente, pense que você está procurando a Supera hoje, mas o próximo programa é em fevereiro só. Né? Então, eu falo, 3 meses, puxa, eu quero ter mentoria com o Júlio, eu quero falar com o Bruno, eu quero falar com o Rafael, eu quero estar junto dessa galera. Para eu não falar para você, tipo, Leonardo, volta daqui 3 meses, que o nosso momento hoje é muito rápido, tudo é muito rápido, né? Eu falo para você, cara, tem um programa que é muito voltado para aproximação com esse ambiente, né, que se chama membership, e você pode fazer parte dele, independente de onde você esteja, né, e você vai aí com o apoio do Pedro e da Lilian, você vai indicando aquilo que você precisa e ele vai trabalhando cada uma das demandas, né.
não é um programa estruturado, né? Não é uma trilha a ser seguida, mas dá essa aproximação, tá? Que tenha membership não são muitos programas, tá? Que tenham programas de associação não são muitas incubadoras que oferecem, nem muitas aceleradoras que oferecem, não. Tá? Isso foi uma inovação aí do Pedro, da Lilian. Eles falaram, olha, a gente tem isso que, olhando friamente, é bem certinho, bem burocratizado, né? Então, abre em fevereiro, fecha em março, sabe? É bem certinho. Eles falam, poxa, não, o empreendedor precisa de apoio agora, né? E o apoio pode fazer sentido hoje e pode não fazer mais sentido em janeiro, né? Porque, às vezes, até a empresa não existe mais, né? Então, por isso que o membership dá essa flexibilidade, por isso que a gente criou ele, tá? Não sei se ficou claro, mas... Boa. Show, ficou assim, muito obrigado. Vamos por isso. Maravilha, galera. Eu vou perguntar para vocês que estão aí só, eu sei que a gente foi aí longe também, mas acho que hoje é o lugar que também para vocês mais rico, né? Também para tirar essas dúvidas e conhecer o começo. Vocês querem dar um breakzinho ou podemos tocar o barco aqui? Até umas 9h15. Vocês que mandam. Miguelito, o que você acha? Léo, vocês que estão aí participando mais, vocês que falam. Vambora ou quer dar um break? Eu topo 5 minutinhos aí só de... Vamos então, 5 minutos. Um pode ser? Pega uma aguinha aí, um café, a gente já volta já então, pode ser? Praticamente, né? Essa é só minha opinião também. Boa, não, pode ser. Eu também, eu topo uma aguinha. Thales, eu vou só pedir para a galera licença. Pode ficar à vontade, cara. Pode ficar à vontade, Saulo. Eu agradeço demais seu tempo, cara. Desejo sucesso para todos. Eu desejo que realmente todo mundo possa empreender, né, que siga adiante. Acho que isso é fundamental. Né? Acredita na tua ideia, no teu sonho. Se permita, muitas vezes, fazer mudanças, se aproximar de algumas pessoas, depois se distancia também, sabe? Esse mundo hoje, para mim, é o mundo mais vibrante que existe. Né? Tanto é que faz anos que eu estou lá na Supera, talvez seja até careca de estar ali, mas a questão mesmo é que cada dia que eu vejo alguém chegando ali, viu, Leonardo, principalmente falando com ele que fez essa pergunta final, mas chegando ali, contando a ideia, muitas vezes a gente até fica assim, fala, cara, eu tenho certeza que essa não é a ideia que ele vai levar adiante, que ele vai levar até o fim, porque eu já vi isso ali. Mas se eu disser para você que eu já vi a sua ideia, ainda assim é a minha opinião. Ainda assim você pode falar, Saulo, né? Então o que a gente vai fazer é, cara, vá você verificar se é ou não uma ideia inovadora, válida, sustentável, viável, né? Tudo isso. Mas não percam o bonde da história e realmente empreendam. O que precisar de um ambiente de inovação, seja a Supera, seja outros, Miguel que está em Porto Alegre, eu caí numa besteira absurda de não colocar a Tecnopuc, por exemplo, que é um gigante, cara, é um ambiente maravilhoso, assim, com Dell, com HP, tem várias empresas gigantes lá dentro, né, e que tem programas fantásticos, né, não só a Tecnopuc, mas tem da Federal do Rio Grande do Sul, tem de lugares mil, assim, tá? E também se eu tiver uma conexão, eu acho que as coisas que eu mais gosto de fazer é isso. Se puder falar assim, ó, você pode falar com o fulano que tá lá. Então,